Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Primeiro comentário, tem um link, você faz seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, você coloca todos os seus dados, você já pode apostar. E em apostando, você usa a palavra AV+, AVMAIS, para poder dobrar na sua primeira aposta. Colocou R$100, vai para 200. Colocou 150, vai para 300. E você ganha um dinheiro legal apostando de forma recreativa. Não é para você viver disso, mas você se diverte e ganha seu dinheiro. Escolhe aí os seus jogos, faz a aposta que você quiser e você vai se divertir. E a 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem, paga rápido e você precisa aproveitar. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Bom, tá chegando a hora do jogo decisivo de amanhã contra o Náutico. É duro, né, cara? É muito duro pro torcedor do Vasco, eu sei. A gente está aqui discutindo a situação do Vasco para tentar subir para a primeira divisão pela segunda vez consecutiva. Porque o time está rateando na reta final. Ano passado nós tivemos um ano de muitas decepções, de muitas tristezas, com uma campanha ridícula de um time que não conseguiu em momento nenhum entrar no G4. A gente era comparável a um Novo Horizontino, a um Criciúma, times que estão ali no meio de tabela. A que ponto chegou o nosso tão amado, o nosso tão querido, o nosso gigantesco Vasco da Gama? Eu fico parando para pensar um pouco disso, porque a gente está aqui discutindo ganhar jogos em casa, porque fora a gente não consegue ganhar. A gente tem um papel muito importante, eu digo a gente, nós torcedores, porque a gente é o único que não pode abaixar a crista. A gente não pode, de maneira nenhuma, arrefecer, porque é da nossa força, é do nosso amor, é da nossa paixão, são dos votos e gestos que a gente toma que fazem esse time, esse clube ainda sobreviver. A gente vê pelo que passou o Vasco nesses últimos 22 anos, fazendo um corte de 2000, que foi um último ano de alegria. Você tem aí o 2011 com o título da Copa do Brasil, 2 campeonatos cariocas em 2015 e 2016 e mais nada. Nada, absolutamente nada. Que tristeza a gente poder ver num corte de 22 anos um clube que ganhou 3 títulos, sendo 2 estaduais, numa amplitude pequena, porque você enfrenta, tudo bem, os 3 grandes do Rio, mas é num ambiente particular aqui. E uma Copa do Brasil, que o Vasco venceu em 2011, jogando sim um bom futebol, mas façamos um corte. O Vasco ganhou de adversários, teoricamente, num segundo escalão naquela época do futebol brasileiro. O Vasco ganhou do ABC, o Vasco ganhou do Atlético do Paraná, o Vasco ganhou do Avaí e o Vasco ganhou do Curitiba. É desmerecido? Claro que não. É muito merecido. Foi uma alegria contagiante. Foi um momento em que o torcedor do Vasco, eu me lembro pela última vez, tinha orgulho de ir para a rua, de celebrar, de vestir a camisa. Hoje a gente está pensando no jogo contra o Náutico amanhã, que é um jogo decisivo, é um jogo importante, é um jogo fundamental, mas volto a dizer, é duro demais. A gente vê o Vasco da Gama, o grande Vasco, o Vasco que a gente aprende a amar e aprendeu a amar a vida toda, tendo que disputar com o último colocado a chance de se manter no G4 e ter que fazer contas diante de mais um ano de erros, muitos erros, porque a partir do momento em que você tem 10 pontos de vantagem,
Por que não conseguiu se manter isso? Por incompetência, por erros, por escolhas equivocadas. Por um grupo que eu não culpo. Porque os jogadores não são culpados. Os jogadores não pediram para que viessem para o Vasco. E tem feito de maneira digna o trabalho esse ano. Eu acho que a gente pode falar tudo, menos do grupo. A gente pode dizer que eles são tecnicamente frágeis. Claro que podemos. A gente pode dizer que eles são limitados. Claro que podemos. Mas são sujeito homem. Tem corrido, tem brigado e tem conseguido dar, bem ou mal, um caminho melhor do que o do ano passado, quando esse ano, por obrigação, é claro, pelo tamanho da camisa do Vasco, a gente está entre os 4. Não estamos aí em 30 rodadas, 29 completadas, as 29, mas pelo menos 23 rodadas, 22, a gente está no G4. Já é pelo menos uma esperança, uma expectativa. Mas aí volta o filme que foi, por exemplo, quando o Vasco subiu em 2016, que na Bacia das Almas, também fazendo um bom primeiro turno, entra o segundo turno, aquele time mais veterano do Jorginho perde o gás e quase que no finalzinho a gente não sobe. Os demais acessos, tirando o de 2009, foram acessos difíceis, complicados, com times que não deram segurança. E a gente faz aí um corte, eu estou falando de 2009, que foi o primeiro rebaixamento. Vamos fazer uma conta, 2009, 2019, a gente está falando de 13 anos. São 13 anos assim, nessa dúvida, nessa angústia. Eu leio muitos torcedores que escrevem e ouço nos grupos que a gente tem de Telegram e de WhatsApp, uma carga negativa muito grande, um torcedor muito amargurado, um torcedor muito triste, um torcedor muito desiludido com a situação do Vasco. Eu sou sempre um otimista, sou sempre uma pessoa que quero pensar que nada dura para sempre. Mas eu entendo, eu compreendo essa angústia, eu compreendo essa chateação, eu compreendo essa revolta com dirigentes que vão e vêm e que erram sistematicamente, mas que ao mesmo tempo abraçam heranças e não são competentes para gerir, mesmo sabendo dessas heranças. O Vasco paga pelos erros do próprio Vasco. O Vasco paga por tantos desmandos que você vê, por exemplo, ontem um grupo de conselheiros protocolou na secretaria uma situação assim que você vê e você desespera. Porque você vê, por exemplo, desvio de fundo de garantia feito por funcionários da secretaria, está na acusação do Conselho Fiscal, 60 e tantas ações que não foram respondidas pelo corpo jurídico. Você vê gente que é contratada e que não tem a mínima habilidade para a função, mas que aparece em horas certas como um funcionário fantasma. E isso está acontecendo, não é de agora, não foi em 2019, foram em todos esses anos, e a gente paga essa conta, a gente tem que pagar essa conta, porque aí o resultado é, a gente precisa ganhar do Náutico. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer uma coisa para você, torcedor, não desista do Vasco, não abra mão do Vasco, por favor. A gente sofre demais, porque assim como vocês, a gente que está aqui sofre demais também. Eu sofro muito, eu me chateio muito. Ontem, depois do News, eu fui a um jantar de uma grande amiga, advogada, e na mesa a gente tinha, como aquele papo que eu já te falei, amigos rubro-negros, amigos tricolores, e o papo deles era me sacanear, brincar comigo pelo Vasco, sabe, na despedida dizer boa sorte aí na tentativa de volta de vocês, e você fica com uma cara triste, você fica amargurado, você fica sem muito argumento, porque eles têm razão, nós não temos
Mas o meu sentimento é, apesar da amargura, da tristeza, porque a gente pensa, eu penso Vasco diuturnamente, meus caros amigos. A minha vida é pelo Vasco, é o escritório que eu monto, são as coisas que eu compro, é passar numa loja gigante da colina ontem, comprar um casaco novo, que eu fiz o vídeo de ontem à noite, é esperar sexta-feira minha camisa vinho nova do Vasco, a terceira, para quem sabe usar numa live, é comprar uma camisa para minha filha, que pega a camisa, bota com prazer, mas ao mesmo tempo bota porque, poxa, é meu pai, né? É um cara que fala do Vasco, importante, representativo. E eu não quero isso. Eu queria que a coisa fosse espontânea, eu queria que a coisa fosse aberta, eu queria que fosse uma coisa livre, que a gente não tivesse que ter a obrigação de ir a São Januário porque a gente precisa carregar o time nas costas. Não sei se vocês estão me entendendo, é claro que isso a gente faz sempre, mas é aquela coisa de, porra, de novo nós. Sim, de novo nós. De novo você que comprou ingressos em 5 horas e que dá uma demonstração de 1 ano fazer o clube arrecadar mais 10 milhões. Mas eu acho que a gente tem que pensar uma coisa que eu ouvi sempre a vida toda. A gente tem certos karmas, a gente tem certas cruzes que a gente tem que carregar na nossa vida. E isso é para todo mundo. Todos nós temos alguma coisa que a gente tem que carregar, alguma coisa que a gente precisa resolver durante a nossa passagem por aqui. E o vascaíno, se a gente for pensar num corte de vida, quem tem 60 anos, por exemplo, 1/3 da vida como vascaíno foi de luta e sofrimento. Quem tem 50 anos é quase metade de uma vida sofrendo. Quem tem 30 anos sofreu muito mais do que a metade da própria vida. E a gente escolhe ser assim. A gente quer ser assim. E a única coisa que eu posso dizer a vocês é: não desanime. Tenha orgulho de ser Vasco. Por mais duro que seja sentar numa mesa e conversar, por mais duro que seja ligar uma televisão, por mais duro que seja ver uma resenha esportiva que não fala do seu clube, por mais duro que seja saber que você vai jogar numa sexta-feira à noite contra o Náutico, que você está brigando depois para jogar com Ituano e Novo Horizontino, porque o seu lugar na elite do futebol brasileiro não está garantido. É duro, cara, é muito duro. E o que é pior, você vê ali um doce maravilhoso que você quer comer, mas que alguém diz para você, você só vai comer esse doce ano que vem se você lavar toda essa pilha de louça, se você tiver ainda condição de limpar todo o chão da cozinha. Aí eu te dou um doce. Parece pouco, né? Mas para quem nunca tem nada, o sacrifício vale. E a gente tem uma perspectiva de 2023 ótima, mas a gente depende de 30 homens que estão aí se esforçando. Eu não quero bater nesse grupo, não pela questão do caráter, bato pelo futebol, mas pela questão do caráter. Acho que eles são jogadores que buscam, se erram, é porque não são bons tecnicamente, a grande maioria. Mas a única coisa que eu peço a você é o seguinte: você que comprou o ingresso, você que é Vasco e não vai ao jogo, pense positivo amanhã, para que um dia eu possa vir aqui e comentar para vocês: pô, amanhã a gente vai ao Maracanã, amanhã a gente vai estar em São Januário, para aquele jogo que a gente briga por uma semifinal, para aquele jogo que a gente briga para subir na tabela, para aquele jogo que vai ser a estreia de um grande jogador que a gente trouxe. Essa operação precisa mudar. Não dá mais para jogar sexta-noite, não dá mais para jogar terça-noite, não dá mais. Tá chato, tá ruim. Mas olha, vamos combinar uma coisa? Daqui até o dia 5 de novembro, vamos tentar de novo, vamos brigar de novo. Não é atacando o Edmar, não é xingando e ameaçando o jogador, não é querendo agredir alguém, não é ir a São Januário, tacar coisas do campo para prejudicar o time.
Sabe por quê? Porque o Vasco somos nós. Mais uma vez, apesar de tudo, nós é que vamos fazer subir esse time. Porque o 20 e o 21 com a pandemia, quando a gente não teve na festa, roubaram a festa da gente. E agora a gente está aqui. Por mais duro que tenha sido o convite para entrar nessa festa, a gente tem muito direito. Vamos combinar isso? Não vamos desistir, não. Vamos empurrar esse time. E se por um acaso, por obra do destino, não ocorrer, não vamos desistir do Vasco, não. Porque o Vasco somos nós. E se a gente não abraçar, é complicado. Aí mesmo a gente não vai ter mais o que falar, não vai ter mais o que discutir. Vai ser duro, vai ser pegado, vai ser forte, mas faça tudo o que você tem que fazer. Faça a sua reza, use a sua camisa da superstição, junte seus amigos, sente na mesma posição onde você senta. Enfim, a gente tem que usar de tudo. A gente não joga, ou joga. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos, ao vivo, a partir das 10 da manhã. Não abandonemos o Vasco. É o que eu peço a você. Forte abraço. Tchau.